Jesus, a vida completa, de João Ribe Palharim, o pão da vida. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas as terras em redor e o começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que ao menos os deixassem tocar a orla do seu manto. E todos os que lhe tocavam saravam. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, vendo que não havia ali senão um barquinho e que havia Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que eles tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: do céu deu-lhes o pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu.
e perguntavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Dá-nos de comer, Senhor. Dá-nos de beber, Senhor, dia após dia, pelo poder do Teu Santo Espírito. Dá-nos de comer, Senhor. Dá-nos de beber da Tua carne, do Teu sangue. Que o Teu Espírito Santo se revele a nós, dia após dia, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tu és o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, Yeshua, o Mashiach. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Quer saber mais? Leia as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, a boa notícia. Ressuscitaremos no último dia. Quer saber mais? Leia o livro